Saudações, soldados do Oitavo Círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz e... Léo Violador. Para a resenha da nossa querida revista Spawn Ressurreição, que não é essa, é a brasileira da New Order, que é essa daqui, que chegou aí para algumas pessoas que já estão postando fotos no grupo, e a gente vai falar tudo sobre ela, não é isso, Léo? Exatamente, a gente vai falar um pouco sobre a edição que saiu esse mês pela New Order, finalmente saiu esse mês, né? E nós vamos fazer um comparativo com a edição americana original, onde a gente vai apontar o que essa aqui tem, que essa aqui não tem. Exatamente. Então, enquanto vocês vão ver o Léo apresentando na tela dele lá a versão brasileira, eu vou tentar mostrar o comparativo com a versão americana, beleza? E a gente vai dividir esse vídeo em 4 partes. Primeira parte do vídeo, nós vamos falar agora sobre acabamentos gráficos, a parte da física da revista. A segunda parte do vídeo, nós vamos começar a comentar sobre a tradução da revista em si. Na terceira parte nós vamos falar sobre os extras, as coisas que tem de vantagens da versão brasileira. E na parte final do vídeo, na parte 4, aqui a gente vai falar a comparação da revista da versão brasileira, da New Order, com a versão americana da própria Image Comics. Beleza, pessoal? Então vamos lá! Então, pessoal, esse vídeo que a gente está fazendo aqui para mostrar para vocês sobre a edição da New Order, nós vamos falar exclusivamente da edição. Nós não vamos fazer o review da história, porque ele já se encontra lá no site do Spawn Brasil, para vocês verem o nosso review que foi feito. Basta acessar o link aqui embaixo, tá bom? E vocês vão ler lá o que a gente achou da história, beleza? Então, nós vamos falar aqui sobre o acabamento da edição da New Order, tá? Essa edição, ela já surpreende pela capa, onde ela apresenta uma reserva de verniz aqui no logo do Spawn, e ela é toda feita em capa dura, ok? Diferente da edição americana, que é com capa cartão. Abrindo a edição, nós temos aqui uma guarda preta, onde nós podemos, não sei se vai dar para ver pelo vídeo, mas quem tiver com a edição na mão vai dar para ver a sombra do Spawn aqui na frente, tá? A mesma guarda também se encontra na parte de trás. Além disso, a edição ela possui um papel um pouco melhor que a edição americana. Tá? O papel colchê deles, que foi usado pela New Order, é um pouco mais liso, mais brilhoso do que a edição americana, que é um pouco mais fosco e também um pouco mais áspero. Isso aqui já demonstra, né, que a edição ela teve um cuidado muito bom em ser planejada. Nós temos a lombada da edição, tá? Onde ela mostra o nome do encadernado, Spawn Ressurreição, e o nome dos artistas envolvidos na edição, né? O Todd McFarlane, o Paul Jenkins e o John By Myers. Além de apresentar também o logo da New Order na parte inferior. E aí você percebe que, por ser capa dura, o rosto do Spawn ele fica mais visível, né? Fica mais bonito. Assim como toda a espessura, né? O logo da Image aqui em cima também ficou melhor. Sim, ele conseguiram colocar de uma forma que ficou bem visível em comparação com a edição americana, que a lombada é um pouco mais fina. Na brasileira não, como ela ficou um pouco mais larga devido à capa dura, então ela consegue ficar bem legal colocando a edição em pé na estante, que você consegue ver todos os elementos da lombada. Sim, apesar do papel da edição da New Order ser um papel couché, ser um papel de gramatura muito boa, e você perceber que
a impressão tá de altíssima qualidade, mas tem uma questão gráfica de diferença da versão americana, que por ser um pouco poroso, o papel um pouco inferior, o papel da edição americana, em alguns momentos você consegue perceber um pouquinho mais de nitidez na versão americana que na versão da New Order. Você percebe que a imagem ela tá como se fosse, o preto não tá totalmente preto, sabe assim? Na versão americana você consegue perceber isso um pouquinho melhor por causa do papel um pouco poroso. É igual aquela questão de você pegar uma edição antiga da década de 80, que tem aquele papel que é meio jornal, que o pessoal fala que é o papel Pisa Bright. Ele é melhor para edições antigas, porque ele absorve um pouco mais a tinta, vamos dizer assim. Então, como vocês estão vendo aí na tela, que eu estou colocando, alguns momentos você percebe isso, que parece que na versão americana ficou mais nítido e na versão brasileira um pouco menos nítido, mas isso acontece justamente porque são arquivos digitais em formatos de folha diferentes. Bom, agora nós vamos falar sobre a edição da New Order e sobre a tradução. Bom, eu acho que não fugiu muito do original, né? Não, a tradução ficou muito boa, tá? Foi feita pelo Alexandre Calari, que faz parte da equipe do Pipoca e Nanquim hoje, né? E até parabenizar o ótimo trabalho que ele fez. Foi um trabalho impecável. E até fazendo um parêntese aqui nesse momento, que nós estamos passando por uma era assim que está tendo muitos problemas de tradução, de revisão. Várias revistas estão vindo aí nas bancas com vários erros, né? E já a edição do Spawn, ela passou assim por uma revisão que não teve nenhum problema, não foi nada perceptível assim que afetasse o trabalho de edição. Então, parabéns pro Alexandre Calari, que fez essa tradução aí, que está impecável e muito próxima da edição americana. Se a gente pegar as duas, colocar uma do lado da outra, a gente vai ver que os termos foram traduzidos corretamente, não houve grandes adaptaçções. Não, tá bem fiel mesmo. Sim, na verdade a única adaptação mesmo para nossa realidade foi um momento em que o Al encontra com alguns garotos na rua, na segunda história, e os garotos começam a falar num linguajar assim próximo do brasileiro, né? Chamam os policiais de gambé, e outros termos assim, gírias comuns do nosso dia a dia, mas isso aí não tinha como fugir mesmo, né? Teria que adaptar. Tem que adaptar mesmo, né? Outras coisas que a gente pode falar aqui da tradução, que é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, é justamente a parte de placas e sinalizações que a gente tem na história. Então, por exemplo, aqui... Eita, caiu aqui. Pronto. Aqui nessa página, que a gente tem aqui várias placas, desse lado aqui. Ó, por exemplo, nessa página, a gente tem aqui, né, a Cold Day in Hell. Estava mais frio que o coração do diabo. A gente está vendo que tem essa fonte aqui, tem esse texto. E a versão brasileira está escrito um dia frio no inferno, seguindo a mesma tradução e a mesma fonte. Tava até conversando com o Léo aqui. A gente acha que esse texto, um dia frio no inferno, na verdade não é o título da história. Na verdade, isso daí é a frase que o próprio Al Simmons está falando, porque a gente geralmente não tem esse costume nas histórias do Spawn colocar um título no meio da história, como algumas revistas americanas fazem, tal, história de super-herói, não é isso? Sim, se a gente pegar o histórico das edições passadas, foram raros os casos em que o Todd utilizou um título no meio da história. Ele sempre colocava o título na
na página do expediente, onde mostrava ali o artista, o escritor, a dedicatória, ele colocava lá o título bem grande em cima. Agora, nesse caso não, nesse caso ele colocou um texto, né, escrito "Um dia frio no inferno", e como se estivesse dando continuidade à fala do Al Simmons na página anterior. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe exatamente se isso aqui é considerado um título para a história ou não. Por causa que eles só colocaram numa fonte diferente. Se a gente olhar as próximas histórias, elas não têm esse título no meio, né? E as histórias também não têm título. Elas só fazem parte desse encadernado chamado Ressurreição. Inclusive, tem um artigo no nosso site que a gente coloca listado todos os títulos das histórias do Spawn, desde o número 1 até o número 301, até a gente vai atualizando conforme for saindo, mas não é sobre a cronologia do Spawn, é somente os títulos das histórias. Sobre a cronologia do Spawn também a gente vai deixar linkado, a gente tem um artigo bem legal contando qual que é a ordem cronológica para você ler todas as histórias do Spawn. A gente chegou até a atualizar recentemente, né, Léo? Exatamente, a gente acrescentou na cronologia a própria edição do Spawn Ressurreição brasileira, que serve como um guia para aquelas pessoas que estão começando a ler Spawn e quer conhecer sobre qual história é ligada com qual outra revista e assim vai. E em breve aqui no YouTube nós vamos também fazer um vídeo bem especial, igual aquele que a gente fez sobre o filme do Spawn, que também a gente vai deixar linkado aí, caso você ainda não assistiu. A gente vai fazer visualmente aqui, explicando todas as histórias do Spawn e a cronologia. Mas voltando aqui sobre a parte de tradução, ó, aqui eu vou mostrar a página americana. Então você viu que tem aqui na placa, que eu estava dizendo que eles traduziram bastante as placas, e esse aqui é um exemplo bem legal. A gente tem escrito aqui Elysian's Apartment. Isso, que no brasileiro foi traduzido como Apartamentos Celestiais. Você viu que eles mantiveram o mesmo design de fonte e etc. E tem um bilhetinho escrito. Tá escrito Elysian's Apartment, RM, que é de room, né, que é de quarto, número 7. E eles permaneceram com o mesmo esquema de letra, então tá muito, muito fiel. Sim, eles tiveram esse trabalho do acabamento que ficou muito bom. Não ficou aquela coisa chapada, né? Em alguns casos a gente vê algumas editoras pega e coloca como se fosse uma tarja tapando o texto original e escreve por cima, então fica aquela coisa meio amadora, né? Aqui não, aqui eles tiveram o trabalho de fazer o tratamento da imagem, colocar a mesma tipografia da fonte, né? Então assim, foi um trabalho bem cuidadoso nessa parte. E outra coisa, se você observar bem, aqui embaixo tem uma placa de cinema, dá uma olhada aí, debaixo de Celestiais tá escrito grátis, e aqui no inglês tá escrito free, então até um pedacinho do texto da placa eles traduziram, então você vê que a tradução foi bem feita. E fazendo um outro comparativo, aproveitando essa parte das placas, se você pegar ali na página 14... tem uma questão muito legal aqui, legal na versão brasileira, tem a numeração embaixo. A gringa não tem numeração. É verdade. Tá falando dessa página aqui. Então, nós temos várias placas na multidão fazendo lá a sua manifestação. Então tem mãos para cima, não atire, não podemos respirar. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eles tiveram cuidado até de pegar placas bem pequenas e colocar os textos traduzidos ali. É verdade. Tá? Tem coisas assim bem pequena que tem que forçar bastante a visão para poder enxergar. Volta lá na 52 de novo, Léo. Que agora que olhando aqui essa página em específico, agora que eu reparei, eu acho que passou despercebido. Dá uma olhada lá na 52, Léo. Já tô nela. Ó, você tá vendo ali que tem
aqui em cima tá escrito aqui Don't Walk, que é o pare, né? É o pare, o wall aqui. Olha, tentando atravessar a rua, talvez. Ó, vocês estão vendo aqui em cima tá escrito 1 hour later. 1 hora depois. É interessante, aqui já não tem. Na brasileira eu não vi isso. Já não tem aqui. Seria aqui em cima. Tem um texto que fugiu aí. Embora aí, não seja algo assim tão prejudicial, né? Nem um pouco, mas... A história que fluiu tranquilo. Eu mesmo passei despercebido dessa, nem tinha reparado. Mas dá pra entender até que, sei lá, o Al, na edição brasileira, né? Ele acabou de matar o demônio, atravessou o beco e foi pra rua. Exato, pronto. Tá? Então nada prejudicial, não. Mas é isso aí. Se a gente virar a página, vai na página 54, 55. Ó, mais um exemplo de tradução, só pra gente também não vai ficar falando todas as páginas aqui da revista, né, galera? Senão o vídeo já vai ficar muito longo. Mas aqui, na página 55, ele fala de tudo. E aqui está escrito everything. Então, mais um exemplo de que eles traduziram corretamente e utilizaram a mesma fonte. Exatamente. Você vê aqui na minha página, tá everything, de tudo. É exatamente a tradução. Beleza. Agora vamos para o próximo tópico, que é... Então agora nós vamos falar sobre as vantagens da versão brasileira. Bom, a gente pode citar que temos pelo menos 4 vantagens aqui na edição da New Order. Então, para quem comprou a edição americana, tá? Essa aqui, ela é um pouco decepcionante porque praticamente não tem extra nenhum. Os únicos extras que a edição americana possui são as capas das edições em preto e branco. E essas capas elas estão inclusas na edição brasileira também. Se a gente pegar aqui da New Order, nas últimas páginas nós temos também as mesmas capas. Também vai ter lá. Tá? Vai estar tudo lá. Só que nós temos 4 extras que não possui na edição americana. Quando a gente abre a edição, a primeira coisa que a gente vê aqui é um texto escrito pelo Samir Naliato, onde ele conta um pouco sobre... do Universo HQ. Isso, colaborador lá do Universo HQ e do podcast do Confins do Universo. Aqui ele faz uma introdução sobre o Spawn, falando quando que ele foi criado, fala sobre a transposição da revista para o filme, fala também sobre quais artistas trabalhou nas histórias, sobre os jogos também, ele faz um pequeno resumo aqui quais foram os jogos que o Spawn apareceu. Então é um texto bem bacana para poder situar o leitor novato de quando que o Spawn surgiu e qual foi o seu caminho até se transformar nesse sucesso, né? E logo depois, o segundo texto que nós temos é a retrospectiva. Esse texto aqui, ele é importantíssimo. Tá muito bom esse texto. Sim, ele foi bem escrito, bem resumido, quase não tem spoiler, porque esse texto aqui é para poder situar o leitor que no Brasil parou no encadernado Herança Maldita e teve todo aquele espaço até a edição Ressurreição, que foi a saga Endgame, né? E logo depois toda a saga do Jim Downey. Então esse texto ele faz um pequeno resumo de toda essa trajetória. Então esse texto ele faz um pequeno resumo de tudo isso que aconteceu nessas pouco mais de 50 edições. Eu tô dando uma olhada aqui, ele vai desde do comecinho, ele chega até a edição lá da saga do Armagedon, que é por volta dos 150 para frente, né? E ele vai falando da Endgame, fala aqui, ó, pela primeira vez o simbionte escolhe então um novo hospedeiro, é um ser humano vivo, né? E com a amnésia, aí fala do Jim Downey, etc, etc,
Então é bem completa a retrospectiva. Sim, eu gostei por ele ter sido sucinto, foi direto na explicação, sem entregar muita coisa. Tá? Não tem grandes spoilers ali, nada que possa prejudicar a leitura, porque desde o início eu sempre falei, o Encadernado Ressurreição, ele é um ponto de partida para quem está começando a ler Spawn hoje. Tá? Não vai precisar ler todas as edições anteriores para poder ler esse encadernado. Eu até estou brincando com algumas pessoas que estão conhecendo o Spawn agora, que é o seguinte: quer conhecer Spawn? Basta você ver o filme, que já é o resumo da história, e logo depois ler o Encadernado da Ressurreição. Pronto, você já está por dentro de tudo que aconteceu. E aí as outras dois extras é bem aqui no final, onde você tem aqui a parte de biografias. E você tem a biografia bem escrita do Todd McFarlane, do Paul Jenkins e do John Boy Myers, que é o desenhista da edição. Sim, isso aqui é bem legal, a gente ter a biografia desses artistas, porque a gente acaba conhecendo um pouco de outros trabalhos que eles fizeram. Por exemplo, eu não sabia muita coisa sobre o John Boy, então aqui está falando um pouco sobre vários trabalhos dele. Agora eu fiquei sabendo que ele trabalhou em Homem-Aranha, trabalhou na Liga da Justiça. Eu tenho essa edição do Homem-Aranha, é bem divertida o desenho. Por exemplo, o Paul Jenkins, ele já trabalhou em outras histórias do Spawn também, e ele escreveu aquela origem do Wolverine, por exemplo. Que até antes o Wolverine não tinha um passado, e aí aqui foi o Paul Jenkins que criou aquela saga Origens do Wolverine. Serviu de base pro filme do solo do Wolverine. Exatamente. E para concluir essa parte aqui sobre as vantagens da edição brasileira, a gente tem aqui um belo texto falando rapidamente da trajetória do Spawn no Brasil. Isso aqui. Isso também é bacana, porque serve como aquele texto, aquela matéria que a gente tem lá no site do Spawn Brasil sobre a cronologia. Isso aqui também é a cronologia, só que apenas brasileira. Então aqui a gente tem todas as revistas, todas as edições que foram publicadas no Brasil, que o Spawn ou foi o protagonista ou ele apareceu apenas como um coadjuvante. Um exemplo simples é esse encadernado do Savage Dragon, Unidos, que foi lançado pela Mitos. Sim, eu tenho aqui também. Que, como curiosidade, tá? Pouca gente sabe. Quando esse encadernado saiu, o Spawn que aparece ali não é o Al Simmons, tá? É o Jim Downey. Então foi a primeira vez que Jim Downey apareceu no Brasil. Bem observado, até tinha esquecido desse detalhe. Sim, é porque na edição a gente não tem a visão do Spawn sem o simbionte. Ele tá ali com o cassete Lita na história inteira. Mas quem está ali, na verdade, vestindo é o Jim Downey, tá? Porque essa edição se passa depois da edição 200 americana. Então é isso aí. Agora vamos então concluir nosso vídeo, que a gente já veio falando bastante sobre isso aqui, que é a comparação entre a edição americana com a edição brasileira. Bom, uma coisa que me chamou a atenção na edição brasileira está na contracapa, tá? Ela é bem parecida com a edição americana. A única diferença visível na parte superior aqui tem uma tarja vermelha, enquanto na americana é azul. Inclusive eu achei a vermelha mais bonita porque combina justamente com o visual do Spawn. Não sei por que eles colocaram azul na original. E outra coisa que me chamou bastante atenção foi a New Order ter colocado aqui embaixo da logo uma advertência informando que a edição é desaconselhável para menores de 16 anos. Tá branco, exatamente. Não tem na versão americana. Eu acho que
teve esse cuidado porque o Brasil ele se preocupou um pouco mais com o conteúdo que é passado para o leitor, né? E isso até me lembrou um pouco lá na década de 80, quando os quadrinhos americanos tinham aquele selo do Comic Code que vinha estampado na capa. Para quem não lembra ou não sabe, na década de 80 e décadas anteriores, todos os quadrinhos tinham que passar por uma espécie de censura para ser aprovada, para saber se aquele conteúdo poderia ser publicável nas bancas ou não. Pega aí no final, Léo, na última história, na 255, tem uma parte ali, ó, pega ali, que tem um trono e tem uma pichação na parede. Olha aqui, ó, na minha versão americana, na minha versão americana tá aqui escrito no muro: o rei está morto, King is dead. E na brasileira, King is dead também. Também. Só que o que acontece? Se a gente virar mais umas páginas aqui pra frente, ó, mais 2 páginas pra frente, tem de novo aqui, ó, King is dead. Mas aí, o que tem de diferente na versão brasileira, Léo? É que na versão brasileira, para não poder mexer na arte original, a New Order colocou aqui uma legenda com asterisco informando a tradução do que está escrito aqui. Até essa parte das referências foi importante, porque a New Order ela colocou em vários quadros esse tipo de artifício, né, para poder indicar ao leitor que tem informações adicionais. Por exemplo, sim, tô procurando ali no começo da história, a gente tem uma referência que ele fala. Aqui, quando aparece o cachorrinho aqui. Vocês estão vendo aí na tela. Aqui tá escrito que é para você procurar a edição 185. Na brasileira ele tá falando o quê? Para poder ler a introdução, né? A retrospectiva, que fica na abertura do encadernado, onde ali já tem um resumo de toda a história. Uma outra coisa que a gente pode mostrar aqui também, antes de encerrar o vídeo, é essa icônica página do final da história de ressurreição, que é a página 30 da brasileira. Exatamente, então você tá vendo aí na versão brasileira tá Sage Spawn, e aqui na inglês Be Spawn. Então é isso. Tem que falar com sotaque, né? Tem que falar com sotaque. Be Spawn Soldiers of the 80th Circle. Não, eles não falam Circle, é outro nome, mas enfim, vocês entenderam a referência. Seja Spawn, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, compartilha com seus amigos que estão começando a gostar de Spawn, ou que não conhecem muito bem Spawn. Mostre para eles que Spawn não é aquele dos anos 90. Tem muita coisa mudando. É um ponto muito bom para começar a ler a história da ressurreição. E caiu meu microfone aqui. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam da edição da New Order, o que vocês acharam do vídeo. Também gostaria de agradecer muitos comentários já. A galera tem comentado aqui nos vídeos. Estamos no começo, mas sempre tentando fazer a melhor edição, o melhor vídeo possível para a gente deixar registrado aqui no YouTube. E a gente só tem a agradecer a vocês aí o sucesso, cada vez mais está vindo mais inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, galera, eu quero agradecer mais uma vez a participação do meu amigo André Luiz, que se juntou à equipe aí do Spawn Brasil, que está nos ajudando a fazer essa divulgação dos nossos canais. E também agradecer a todos vocês pela audiência que estão nos dando, né? A cada hora que passa, mais pessoas estão assinando nosso canal, deixando seus comentários. E quem não leu ainda o encadernado do Spawn Ressurreição, basta acessar o site da New Order. Aqui embaixo vai estar o endereço para vocês adquirirem e conhecer essa obra que voltou para o Brasil. Eu não canso de dizer, foi por mérito da comunidade Spawn Brasil,
mediante ao manifesto Spawn, que circulou pela internet e teve essa grande vitória de poder trazer o título de volta ao nosso país depois de tanto tempo. Então, mais uma vez agradecendo a todo mundo aí, espero que todos tenham gostado do vídeo. E para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Spawn, quem ainda não faz parte do nosso grupo do Facebook, basta acessar lá o link, tá aqui embaixo também, vai ter o endereço. E também acessar o site do Spawn Brasil, onde lá a gente coloca várias matérias, tudo relacionado ao nosso personagem que a gente gosta tanto, tá? Um abraço para todo mundo aí e a gente se vê aí nas próximas matérias. Até mais, soldados do 8º Círculo. Tchau, tchau.